Então, quem vos fala é o professor Matflix. Hoje nós vamos assistir a uma corrida e vamos analisá-la sob o ponto de vista das funções. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Uou, uou! O exercício de hoje nos diz o seguinte: 3 corredores competem em uma corrida de 100 metros. O gráfico representa a distância da corrida como uma função de tempo para cada corredor. Descreva o que o gráfico diz sobre esta corrida. Quem ganhou? Todos os corredores finalizaram a prova? Alguém sabe o que esse exercício está pedindo para a gente fazer? Já sei! O problema exige a leitura dos gráficos das funções que nos dão a posição de cada corredor em função do tempo decorrido. Isso mesmo, Larissa! Para respondermos às perguntas feitas, precisaremos saber efetuar a leitura dos gráficos. Para começar, vamos conhecer os nossos corredores. Temos o rato, o coelho e o tigre. Precisamos saber qual deles é o corredor A, qual é o B e qual é o C. Ao invés de respondermos às perguntas na ordem em que foram colocadas no enunciado, vamos trocar a ordem. Assim, primeiro vamos determinar se todos os corredores finalizaram a prova, começando pelo corredor A. Para saber se ele completou a corrida de 100 metros, devemos olhar para o eixo vertical, que nos fornece a variável y em metros, representando a distância percorrida. É fácil observar que o corredor A atingiu essa meta. Da mesma forma, podemos perceber que os corredores B e C também concluíram o percurso de 100 metros. Portanto, a resposta é sim. Todos os corredores finalizaram a prova. Agora vamos responder a segunda pergunta. Quem ganhou a corrida? Temos 3 corredores: o rato, o coelho e o tigre. Precisamos associar as letras A, B e C com os devidos animais, pois é certo que o tigre irá ganhar do coelho e do rato. Para isso, precisamos observar o eixo horizontal, que nos fornece o tempo t em segundos que cada corredor levou para concluir a corrida. Para o corredor a seta azul marca o tempo gasto para ele atingir a distância de 100 metros. Da mesma forma, a seta lilás e a seta verde fornecem os tempos dos corredores B e C. Observando as setas, concluímos que o mais rápido foi o corredor A, representado pelo tigre. O segundo mais rápido foi o corredor B, representado pelo coelho. E o último foi o corredor C, representado pelo rato. Ufa! Acabou! Repete, prof. Não entendi por que o rato ficou por último, se a curva verde é a maior no gráfico. Isso não deveria significar que ele ganhou a corrida? Veja bem, Rodrigo. Vamos fazer um replay da corrida. Os 3 animais estão a postos. Como vimos, o tigre é o azul, o coelho é o lilás e o rato é o verde claro. No momento inicial é dada a bandeirada. No início da corrida, o coelho sai na frente, seguido pelo rato e pelo tigre. Um momento depois, o rato surpreendentemente ultrapassa o coelho e assume a ponta. Daí começa a reação do tigre, que deixa o coelho para trás e depois ultrapassa o rato, finalizando a corrida em primeiro lugar. No final, o rato perde o fôlego e o coelho consegue ultrapassá-lo, chegando em segundo lugar.
Por fim, o rato cruza a linha de chegada em último. Deu para entender? Entendi. A corrida foi descrita por meio de um gráfico da distância percorrida como função do tempo, onde cada curva representava o desempenho de um corredor. Olhando para o eixo das ordenadas, o eixo vertical, podemos constatar que os 3 corredores percorreram 100 metros. O tigre ganhou a corrida porque levou menos tempo para percorrer o trajeto. Isso pode ser visto pela análise do deslocamento no eixo das abscissas, o eixo horizontal. Com isso, concluímos de nossa análise que o pódium ficou composto dessa maneira. Perfeito, Luciana! Vai daí, Rogério. Resumindo, foi-nos dado um gráfico e tivemos que fazer uma leitura do gráfico para tirarmos conclusões. Para respondermos à primeira pergunta, olhamos para o eixo vertical, contendo as distâncias y, e concluímos que todos os competidores percorreram os 100 metros. Para respondermos à segunda pergunta, olhamos para o eixo horizontal, contendo os tempos t. E comparando os tempos gastos, concluímos que o corredor A foi o vencedor. Bem, por hoje é só. E não se esqueçam, se virem um rato, um coelho e um tigre correndo na sua direção, corra mais rápido. Então, o que achou do nosso vídeo? Se você gostou, dá seu like e se inscreve no canal. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça, com o professor Matiflix em ação, ficar parado não é uma opção.